A nossa aula de ciências desta semana de 28/9 a 2/10, página 100 até 103. Então, nesse capítulo, nós vamos falar sobre misturas. A maioria dos materiais que existem na natureza aparecem sob a forma de mistura de substâncias, ou seja, os materiais são formados por mais de um tipo de substância. Os componentes das misturas podem ser líquidos, gasosos ou sólidos. Então, observe aí a figura, por exemplo, a água do mar, água, oxigênio, cloreto de sódio e outros materiais. Mas, quando a gente olha, para a gente é apenas água, no estado líquido. Areia, sílica, quartzo e outros materiais seria sólido. E o ar, gás oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio, vapor d'água, entre outros gases, que seria gasoso. Então, o ar, a areia e a água do mar são exemplos de misturas de substâncias. Há misturas em que não é possível distinguir seus componentes a olho nu. Então, nós não conseguimos perceber que tem várias coisas misturadas, ou o que está ali, Quais são as substâncias que estão ali sendo misturadas. Essas misturas têm o mesmo aspecto em toda a sua extensão. Isso ocorre quando uma substância se dissolve em outra. Por exemplo, quando misturamos um pouco de açúcar em um copo com água, ou quando preparamos uma massa de bolo, Então, nós colocamos vários ingredientes, depois nós vamos bater aquela massa e quem olhar só a massa não vai saber quais são os ingredientes que tem naquela massa. Não dá para saber depois que está misturado. Dê 2 exemplos de materiais que são misturados, que são misturas de substâncias e que você utiliza no dia a dia. Então, aqui você pode pensar na sua casa, Geralmente, o que tem lá que a sua mãe faz, que ela mistura mais de um ingrediente, mas você não consegue perceber esses ingredientes separados depois que ele foi misturado. Por exemplo, quando é feito um arroz, Quando vai fazer o arroz, às vezes tem alho, tem tempero, tem sal, tem óleo. Mas depois que o arroz está pronto, você não consegue perceber todos esses ingredientes, Então, tem vários alimentos que é preparado em casa, que é um exemplo de uma mistura, Por exemplo, o pão, quando você compra o pão, filãozinho, ali tem várias coisas que foram misturadas para se chegar naquele pão, certo? Então, isso são exemplos de misturas que nem sempre a gente consegue perceber, os ingredientes, a não ser que a gente saiba como ele foi preparado. Mas se a gente não souber, a gente não vai saber quais são os ingredientes. Há misturas em que é possível distinguir todos ou alguns dos seus componentes. Essas misturas têm aspectos diferentes ao longo da sua extensão. Isso ocorre porque os componentes da mistura não se dissolvem. Exemplo: mistura de óleo em água e o granito. Substâncias que são capazes de dissolver outras são chamadas de solventes, e as substâncias que se dissolvem são chamadas de solutos. A água é um importante solvente, pois dissolve um grande número de substâncias. Porém, há substâncias solúveis e substâncias insolúveis em água, ou seja, nem todas as substâncias se dissolvem na água, Então, você mistura lá na água, algumas elas se dissolvem, você não consegue mais enxergar, mas algumas não, Por exemplo, o óleo, Quando se mistura o óleo na água, você consegue enxergar ainda o óleo, porque ele não mistura totalmente com a água. Leia o texto e responda. A água que sai das torneiras recebe tratamento para tornar-se própria para beber. Uma das etapas do tratamento é adicionar cloro e flúor a ela.
O cloro tem a função de matar micro-organismos e o mineral flúor auxilia na prevenção da cárie dentária. A água da torneira é uma mistura? Por quê? Sim, né? Pois é composta de mais de uma substância. Por que não é possível distinguir os componentes da água da torneira? Não é possível distinguir porque eles estão dissolvidos, né? Então eles misturam tanto na água, se dissolve tanto que a gente não consegue ver, né? Às vezes a gente até pode sentir um gostinho diferente, saber que foi colocado alguma coisa lá, mas a gente não consegue ver. Separação de misturas. Então, conheça alguns métodos para separar os componentes das misturas. A catação é utilizada para separar 2 ou mais componentes sólidos. Esse processo consiste na separação manual dos materiais. É possível retirar pedrinhas ou grãos estragados em meio a sementes de feijão, né? Então, provavelmente vocês já viram alguém na sua casa quando vai cozinhar o feijão, fica lá antes limpando, né, o feijão para ver se tem alguma coisa misturada no meio do feijão. A filtração é uma forma de separar líquidos e sólidos, como água e areia, por exemplo. É necessário utilizar materiais que apresentem minúsculos orifícios para que a água passe por ele e a parte sólida fique retida. É o que ocorre quando coamos o café. Então, observe aí, né? O café também, né? A gente coloca o pó, porque ele tá sólido, e joga a água por cima, e aí coa a água e o pó fica todo lá dentro do coador. A separação magnética é usada para separar misturas entre sólidos quando um dos componentes é um metal. O método é baseado na força de atração de um ímã sobre materiais metálicos. O ímã preso no guindaste separa alguns materiais metálicos do restante dos resíduos. Então, aí nós vimos, né, como alguns exemplos de separação das misturas. Imagine uma mistura de água, areia e folhas, então, que método será você usaria para separar as impurezas da água? Por quê? A filtração, pois esse método separa a areia e as folhas, que são insolúveis em água. Pela evaporação, separa-se o sal dissolvido na água. Isso é possível porque durante o processo de aquecimento, o sal não evapora com a água. Nas salinas, a água do mar evapora e o sal é agrupado em montes. A decantação consiste na separação dos materiais sólidos presentes em um líquido, deixando a mistura em repouso. Os materiais sólidos que não se dissolveram tendem a se acumular no fundo do recipiente. Então, o açúcar que não foi dissolvido, ó, fica lá embaixo, né? Como aí na imagem lá no copo, né? Às vezes, se você colocar muito açúcar dentro do copo de água, a água não vai conseguir dissolver tudo. Na destilação, separam-se substâncias de uma mistura de líquidos. A mistura é aquecida e a substância com temperatura de ebulição mais baixa vaporiza-se, né? Evapora. Quando entra em contato com a superfície fria do recipiente, a substância se condensa, voltando ao estado líquido e caindo em um recipiente separado. Circule qual das misturas a seguir só pode ser separada pelo processo de destilação. Então, o fubá misturado à água será pedaços de plástico misturado a pedaços de ferro, acetona misturado a água. Então, essa seria a resposta correta. Então, pessoal, olha só, esta aula de ciências, né? Vocês podem achar que está um pouquinho difícil esse assunto, mas então vamos retomar aqui um pouquinho para vocês entenderem. O mais importante desta aula é vocês entenderem o que é mistura, né? Como o próprio nome diz, alguma coisa que está misturado, né?
Então, é formado por duas ou mais substâncias, cada uma delas sendo denominada componente. Então, vejam aí, né? Cada uma das porções que apresenta aspecto visual, o qual pode ser contínuo ou não, mesmo quando observado ao microscópio comum. Então, o que que é isso, né? Então, observe aí, ó, água mais açúcar dissolvido. Então, quando você dissolve o açúcar na água, o açúcar desaparece, você não consegue enxergar, né? A água está misturada com o açúcar. E também pode ser que em algumas misturas aqui na outra imagem, igual água e óleo, você tenta misturar, mas não se mistura. Você consegue enxergar a água e consegue enxergar o óleo dentro da água, certo? Então, o mais importante é vocês entenderem o que é mistura, tá bom? E não esqueçam também de sempre assistir os vídeos que são colocados lá no grupo, tá? Com mais explicações sobre o assunto, para que vocês consigam entender direitinho, tá? Boa aula para vocês!